Olá, caro acadêmico, acadêmica. Estamos na sexta semana, nossa semana de autoestudo. Entre as unidades que vamos estudar é a unidade da bioética. Nessa unidade, nós temos inicialmente a definição do que seja bioética. Afinal, o que é bioética? A bioética é um ramo que foi construído, ou foi resultado, podemos assim dizer, dos processos de discussões decorrentes das tecnologias ligadas à manipulação genética. Ou seja, nós desenvolvemos várias técnicas, temos um desenvolvimento científico, tecnológico, e a partir disso passamos a ter uma série de debates que implicam, sem dúvida, questões éticas. Até podemos observar uma das definições possíveis de bioética é a bioética como uma área que estuda a moralidade da conduta humana na área das ciências humanas, ligando assim discussões ligadas à filosofia, à biologia, à sociologia, à antropologia. Porque nesse ramo, nessas discussões, nós vamos ter, por exemplo, discussões sobre a questão da livre intervenção genética, ou seja, como que essa livre intervenção genética possa justificar os atuais padrões de gosto, sobre o nosso modo de perceber o humano, de tratar outro ser humano, ou de pensar inclusive outras gerações, como por exemplo nossos filhos, no caso da manipulação genética. E com isso vem a questão de definição da vida humana, ou seja, qual que é o valor da vida humana. Então, nesse contexto, nós percebemos nitidamente essa relação entre o que era o ser humano natural e a questão técnica, até onde vai uma dimensão e outra, pois a tecnologia nos possibilita uma série de inovações, uma série de vantagens, mas ao mesmo tempo traz um debate, traz angústias do nosso contexto. Entre elas está sobre as questões normativas que venham possibilitar de fato uma vida digna, o respeito à vida e à dignidade humana. São questões que vão estar implicando quando falamos da bioética. E ao falarmos sobre a bioética, com certeza vamos lidar com novos conceitos sobre o humano. Por isso que podemos afirmar que há uma transformação sobre o conceito antropológico. Quando falamos de antropologia, falamos do humano. Ou seja, agora, qual a definição de humanos que temos? No decorrer da história, esse conceito foi mudando. Se nós olharmos a perspectiva antropológica no decorrer da história, vemos que lá no período medieval, nós tínhamos uma visão que os autores costumam chamar de metafísica, ou uma perspectiva metafísica. Naquele contexto, nós falávamos basicamente o ser humano ligado a uma divindade, ligado ao universo religioso. A grande preocupação era a salvação da alma. Nesse contexto, o debate está centralizado na questão justamente da salvação humana em relação ao reino vindouro, ao reino dos céus e assim por diante. Agora, quando chega o período renascentista, novas descobertas vão trazendo uma nova perspectiva sobre a humanidade. Essas perspectivas contribuíram para o surgimento de uma visão que nós chamamos de antropocêntrica, ou seja, o homem no centro, substituindo uma visão do período medieval que era a visão teocêntrica. Naquele contexto, na visão teocêntrica, Deus estava no centro. Numa visão antropocêntrica, o ser humano passa a estar no centro. E esse ser humano é visto como um ser capaz de conhecer a natureza e manipular a seu favor. E com isso, o ser humano é visto como um ser não mais apenas com a imagem de Deus, mas sim como um ser capaz de construir, capaz de projetar, de fazer técnicas, projetar-se como um ser artífice, como diria Hobbes. Ou seja, nós passamos a ter uma visão distinta. O ser humano é visto como um ser capaz de conhecer a natureza, inclusive dominá-la. Saber é poder, como diria Francis Bacon. E não somente no século XV, posteriormente a isso, séculos decorrentes, nós vemos constantemente o crescimento dessa visão racional que foi conhecida na história da filosofia, na história do pensamento humano, como razão instrumental. Se nós olharmos
lá no século XVIII, nós teremos uma busca, correntes ligadas ao pensamento humano, que vamos chamar de iluminismo. O iluminismo vai destacar o valor da razão, com uma capacidade capaz de libertar o ser humano em relação às prisões que a própria natureza nos fornece. Os iluministas acreditavam que o ser humano poderia se desenvolver, poderia conduzir a sua vida através de uma racionalidade científica. Nesse sentido, nós temos a implantação de uma racionalidade técnico-científica. Até esse saber científico, podemos dizer que está bastante centralizado numa frase do René Descartes: penso, logo existo. Ou seja, eu, como um ser pensante, sou um ser capaz de conhecer a natureza e submetê-la, usar ela ao meu favor. Sou inclusive capaz de também dominar o meu próprio semelhante, conhecendo a forma como as pessoas se relacionam, as formas de relações sociais. Então, ou seja, o penso logo existo coloca a centralidade do indivíduo, superando aquela mentalidade medieval, onde a centralidade estava na conceito de divindade. Por isso, lá no período medieval era teocêntrico, agora passa a ser antropocêntrico. E nesse contexto, a partir desse contexto, segundo Horkheimer, nós temos uma construção onde o saber tecnológico, o saber científico, ele passa a se converter em um saber prático, facilitando a vida humana, colocando a própria natureza sobre o domínio do homem, ou seja, dando a possibilidade de comodidades. E com isso nós temos as ferramentas ou a mentalidade necessária para construir um campo do saber capaz de dominar e chegar a novas perspectivas sobre conhecimento científico, que é uma mentalidade que se construiu, não foi de uma hora para outra. Mas a partir disso vem um novo desafio, novos desafios que estão intimamente ligados com a questão de como perceber o humano e sua relação com a natureza. Ao ponto que o próprio Adorno e Horkheim dizem o seguinte: o conceito de racionalidade presente naquele contexto voltou-se para o assenhoramento da natureza, perseguindo sempre o objetivo de livrar os homens do medo e investindo na posição de senhores. Então, o ser humano moderno, ele se vê na condição de senhor. Só que, no entanto, a partir disso, traz-se algumas discussões sobre aquela visão, pois nós temos problemas para compreender o sujeito moderno, um sujeito que se vê como senhor, mas ao mesmo tempo, daqui a pouco nós vamos perdendo a dimensão da relação com os outros, a questão da dignidade humana. E no nosso material, nós temos até toda uma discussão que as questões éticas vão trazer dois polos principais. Um que se refere à questão da dignidade humana e outro sobre a dignidade da vida humana. Qual a diferença entre uma e outra? Quando falamos da dignidade humana, nós temos todo o conjunto de normas, o elemento normativo, que vai desde a questão moral e jurídica, que tratam sobre as formas de deveres, direitos dos indivíduos em comunidade, falando tanto em termos de Estado, na relação internacional, onde colocamos, de fato, a questão da dignidade humana. Quando falamos de dignidade da vida humana, nós vamos para um outro debate. Esse outro debate coloca justamente em umas situações, a necessidade de ir além dos limites colocados pelas práticas morais e jurídicas. Ou seja, passamos a discutir sobre o fator, ou seja, daqui a pouco é legal, mas nós temos um debate sobre a dignidade da vida humana, de como tratar. E por isso temos um grande debate nesse universo. Então, ou seja, quando falamos da dignidade da vida humana, ela vai para além dos limites das práticas morais consideradas convencionais até então. Para discutir tudo isso, até o Habermas, ele traz uma discussão bastante interessante, que é a questão, ele diz o seguinte: olha, nós temos que problematizar a moralização da natureza humana no sentido de autoafirmação e de autocompreensão
da ética da espécie, nos vermos como indivíduos que pertencem à humanidade e nos compreendermos nesse sentido para pensar a vida humana, ao mesmo tempo como autores da história, mas também como pessoas autônomas, pensando a questão individual e coletiva. Então passa a ser um desafio da ética na atualidade. Como vamos relacionar as nossas descobertas científicas e como vamos agir com responsabilidade ética. Espero ter ajudado vocês nesse debate. Aqui são alguns conceitos que pretendemos, inclusive, trazer um debate muito maior. Até uma próxima oportunidade, pessoal.